Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Vamos começar mais um vídeo. E esse vídeo, ele inicia um novo assunto dentro do conteúdo de sétimo ano, que é chamado de álgebra, né? Nós vamos começar os primeiros passos em álgebra e conceituando o que é uma expressão algébrica, o que é uma fórmula e o que é equações. E nós vamos depois, nos próximos vídeos, nos deter bastante em compreender equações, resolver equações, até porque nos demais anos seguintes, oitavo, nono ano e ensino médio, o aluno ele necessitará, saber resolver equações lá também. E é claro que nestes outros anos vocês aprenderão outros tipos de equações, mas nós aqui vamos principiar, nós vamos começar dando os primeiros passos nesse assunto. Então vamos lá. O que é uma expressão algébrica? Vamos escrever isso aqui então. Expressão algébrica é uma expressão matemática. Então é uma expressão matemática que contém números, variáveis e operações matemáticas. Espera aí. Muito bem. Números nós conhecemos já desde o primeiro ano, O que é números? Agora vem um conceito novo, que é a variável. Então, variáveis são representantes numéricos. Mas como assim? Na realidade, nós adotamos para as variáveis, letras ou símbolos, até do próprio alfabeto, para representar números. Ou seja, representar significa que estão ali como substituto de números, em que, no fundo, eles são números, porém, esses números eles podem ficar variando, dependendo de cada situação, de cada contexto, ou de um determinado momento em que está sendo feita uma aplicação matemática. E operações matemáticas. Operações que a gente se refere aqui as operações que a gente conhece desde a adição até a radiciação. Então aqui vai desde a adição, da subtração, da multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então tá, vamos então exemplificar uma expressão algébrica, Um exemplo aqui. O exemplo é o seguinte: 5x mais 2y. Isto é uma expressão algébrica. Por qual razão? Primeiro, nós temos números. Temos o número 5, o número 2, são os números. Nós temos as variáveis. As variáveis são quem? São o x e são o y. Estas são as variáveis. Por quê? Porque o x é uma letra, como eu falei para vocês, é um símbolo do alfabeto, uma letra do alfabeto, E esta letra, ela tem a função de representar um número, assim como também o y tem a função de representar um número. Ou seja, o x e o y são números.
Só que a gente não tem conhecimento de qual valor esses números possuem. E agora, neste momento, nós não estamos preocupados em saber que valores eles possuem. Certo? Mas são números. E que operações matemáticas que nós temos aqui? Nós temos duas operações matemáticas. Nós temos a operação de multiplicação, que está aqui, ó, diante de cada variável. Um número, quando está diante de uma variável, ou seja, à sua esquerda ou às vezes à sua direita, dependendo de como podemos representar, significa que está multiplicando. Por exemplo, então nesse caso, 5x significa que o 5 ele está multiplicando o x. Está multiplicando um número x que a gente ainda não conhece. E tampouco nós estamos preocupados em saber qual é esse x. Da mesma forma, o 2y ali, né, é a mesma coisa que 2 multiplicado por y. Certo? Ora, quando você não encontra nenhum símbolo que separa um número de uma variável, não tem nada que entre o 2 e o y, não tem nada entre o 5 e o x. Então dizemos que existe uma multiplicação. Temos uma multiplicação, e a multiplicação a gente conhece já como um ponto também, né? Então temos aqui a multiplicação. Ó, vou botar aqui em azul, mostrando aqui, ó. E também temos a adição, ó. Temos a adição. Então temos a adição e temos uma multiplicação. Certo? Muito bem. Isto aqui é uma expressão algébrica. Isto pode representar alguma coisa. O que isso pode representar? Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Vamos lá, vamos escrever aqui. 5, deixa eu só mudar a cor. 5x mais 2y. E vamos dizer o seguinte, que x é um número de quilos. Um número de quilos de arroz comprados no mês de março, vamos supor assim, né? Nós designamos para esse x, nós definimos, né, na expressão algébrica, o que esse x ele pode representar. E neste caso, com esse exemplo, estou dizendo que ele é uma quantidade de quilos de arroz. E o y, né, é um número, é uma outra variável, então deve designar um outro objeto, né? Um número ou uma outra substância. É um número de quilos, podemos dizer assim, de feijão comprados no mês de março também. Mas poderia ser outro mês, né? Digamos. Beleza. E o que isso então pode significar? Significar o seguinte, ó, que em um determinado momento, né, foi comprado uma quantidade de arroz. Isso aqui é uma quantidade de arroz. Uma quantidade de arroz. E essa quantidade de arroz ela foi quintuplicada. Eu vou comprar no mês de março, vamos supor, 10 quilos de arroz. Mas eu preciso 5 vezes isso. Muito bem. Então, tá. Ou então 5 pacotes, né? Não, 5 pacotes não. Pode ser... Eu posso quintuplicar a quantidade de arroz para o mês de março. Né? Mas
E o y é uma quantidade de feijão. Né? Então, o y pode ser, então de feijão eu vou comprar 20. Então, 20 quilos. O y é 20 quilos. Mas eu preciso duplicar essa quantidade. Certo? Então, o que isso resultaria? Essa expressão algébrica, né, ela iria resultar quando você colocasse o valor do arroz e o valor do feijão nesta expressão algébrica, você iria resultar aqui uma quantidade de quilos de grãos. Né? Aqui, ó, quantidade dá um valor, que seria uma quantidade de quilos destes grãos. Que feio ficou. Certo? Um exemplo. Vamos supor que neste mês de março, então, eu desejo comprar 15 quilos de arroz. 15 quilos. E de feijão, eu desejo comprar 8 quilos. 8 quilos de feijão. Percebem que variável, ele cabe muito bem o nome aqui para x e y. Por quê? Porque eu posso variar esses valores. O x eu posso variar. Aqui eu estou dizendo que é 15, mas ele podia ser 32. O y aqui pode ser 17. Né? Esses valores eles podem variar. Certo? Por quê? Porque nós estamos fazendo essa compra no mês de março. Ok? Mas, de repente, no mês de abril, eu preciso de um outro X. Eu preciso no mês de abril, eu preciso de 30 quilos de arroz. E de 24 quilos de feijão. Né? Então, se eu supor que o X é 15 e o Y é 8, então como é que eu vou fazer essa matemática aqui? Qual é a quantidade total de grãos, então? Isso aqui é uma quantidade total que nós vamos obter aqui. Ó. Como é que eu vou obter isso? Vamos fazer a nossa conta, então. 5 vezes, lembram? Vezes. Agora você vai pegar o valor do x e vai colocar aonde aparece x nessa expressão algébrica. Mais quanto? Mais 2 vezes o valor de quem? Agora o valor do y. Quem é o valor do y? O y é 8. Vamos lá, então. 8. E isso tudo resultará em um valor. Isso aqui passa a ser uma expressão numérica, não é? Lembram disso? Bom, sendo uma expressão numérica, nós vamos primeiro multiplicar para depois somar. 5 vezes 15, 75. Mais 2 vezes 8, 16. Isso resulta em quanto? Isso resulta em 91. 91 o quê? Foi comprado um total de 91 quilos de grãos. E, claro, não é só de feijão, um total aqui não é apenas de feijão, nem apenas de arroz. É da soma dos dois. Então, 91 quilos de grãos, tanto de feijão como de arroz. Feijão e arroz. Certo? Então, a expressão algébrica, ela tem essa importância de ela ser uma expressão matemática que tem uma utilidade, né? Uma utilidade com o intuito de obtermos um determinado valor depois, posterior. Né? Nós temos aqui a expressão algébrica, né? Definimos quem é x, quem é y, definimos depois os valores de x e y que podem variar e, transformado isso em uma expressão numérica, obtemos um valor final. Esse valor final aqui, que deu 91, certo? Para esses valores, né? Porque se forem outros será outro número, deu 91.
Então, este valor 91, ele é um total para essa expressão algébrica aqui, com esses números, certo? Ele tem a função de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, né? Quando nós temos o x e o y. Muito bem. Isso aqui não é uma única expressão algébrica, isso aqui pode variar bastante. Tem infinitos tipos de expressão algébrica, né? Muito bem, vamos lá então para a próxima. O próximo conceito aqui, né? Que está muito próximo da expressão algébrica, que é a nossa fórmula. Na realidade, uma fórmula também é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica que tem o fim de obter um determinado resultado, né? Que é nada mais do que o valor de uma grandeza matemática, Vamos tentar ser mais claro. Olha só. Se eu quero construir uma fórmula, né, para a soma dos lados de um quadrado, então tem um quadrado. Vou desenhar aqui um quadrado. Tá. É um esboço de um quadrado. Aqui não é um quadrado perfeito, né? Qual é a característica de um quadrado? Ele tem todos os lados iguais. E este ângulo interno aqui, ó, é tudo 90 graus. Aqui dentro é tudo de 90 graus. 90, 90, 90 e 90 graus. Muito bem. O símbolo para 90 graus nós utilizamos assim, o 90 com uma bolinha lá em cima, né? Isso aqui é degrau, isso aqui indica grau. Em geometria, ou seja, qual o valor que um determinado ângulo possui. E aí nós designamos o valor com o seu símbolo grau aqui. Mas também para 90 graus a gente utiliza este outro símbolo, que é duas retas perpendiculares, né? Fechadinha aqui com outras duas retas perpendiculares e uma bolinha no centro. Isso aqui também é um símbolo também para 90 graus, por isso que eu desenhei aqui. E 90 graus também tem um outro nome, nós podemos dizer que é um ângulo reto. Ângulo reto significa também 90 graus. Ângulo reto é a mesma coisa que 90 graus. Então 90 graus, esse símbolo e ângulo reto significam tudo a mesma coisa. Tudo o quê? 90 graus. Tá. Muito bem. O quadrado, ele tem o quê? Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Todos os lados iguais. E todos os ângulos internos iguais. Eu quero determinar uma fórmula. Que forma que eu vou determinar? Eu vou criar aqui uma expressão algébrica que vai calcular para mim, né, ou para nós, o perímetro. Então, perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. A soma dos lados de uma figura plana. Figura plana. Então eu quero calcular os lados. Neste caso, do quadrado. Então, eu vou calcular o perímetro de um quadrado. E eu vou utilizar, para o perímetro, uma variável. Né? Vou trocar a palavra perímetro, que na realidade ela subentende um número, por uma letra. E essa letra será uma variável. E vou chamar de P.
π minúsculo. Esse perímetro do quadrado vai ser igual ao quê? A soma dos lados deste quadrado. Os lados aqui, a palavra lado, né, subentende um valor. Este valor vou trocar por uma letra, que é agora uma variável. Por quê? Porque pode variar, dependendo do tipo de quadrado, se ele é grande ou pequeno. Então, vou chamar de L. Então, este lado aqui é a mesma coisa que este lado, porque todos os lados são iguais, a mesma coisa que este lado, a mesma coisa que este lado. Todos estes lados têm o mesmo valor. E este L representa este valor. Então, se é uma soma, olha só, se é uma soma, então é uma adição na realidade. Porque perímetro é a soma, ou seja, o resultado de uma adição. De uma adição do lado, de um lado, mais um outro lado do quadrado, mais um outro lado do quadrado, mais um outro lado do quadrado. Correto? Aqui tem os 4 L's, ou seja, os 4 lados. Então, se eu somar os 4 L's, o que eu vou obter? O que é L mais L mais L mais L? Isso é importante nós começarmos a entender. Lembram lá na construção da tabuada que fazíamos dessa forma? Por exemplo, vou escrever aqui em cima, aqui no cantinho. Né? Se eu quisesse escrever assim, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3. O que isso significa? Significa que o número 3 ele está somando quantas vezes? 4 vezes. Então, seria 4 vezes 3, correto? Então, vou aplicar esse conhecimento aqui, já que vocês possuem, agora para as letras. O que é L mais L mais L mais L? São quantos L's aqui? São 4 vezes o L. Né? 4 vezes. Então, vou aplicar o mesmo princípio. Então, eu vou ter o seguinte. Ó, 4 vezes, que nem aqui. Ó, imagine que que é análogo. Ó, esse 3 é como se fosse o L. Né? É análogo. Então, a quantidade de 3, que é 4 vezes, a quantidade de L, que é 4 vezes, será representada desta forma agora. Ó. 4 vezes L. Né? Ou seja, 4 vezes o lado é 4L. Então, olha só. Então, em resumo, o perímetro de um quadrado é igual a 4L. Isso aqui é uma fórmula. Tá? É uma fórmula por quê? Porque, independente qual seja o local que você esteja no planeta Terra, no espaço sideral, no sistema solar, numa galáxia, ou então no céu, ou no inferno, digamos, né? Exagerando um pouco, independente do que seja, esta fórmula ela é aplicável em qualquer um desses lugares, porque se tu tiveres um quadrado aqui, né, e digamos nesse sentido, vamos pegar um exemplo aqui agora concreto, né, eu tenho um quadrado, e este quadrado aqui ele tem uma medida de 5 centímetros. 5 centímetros é o valor do lado. Então aqui também será 5 centímetros, aqui também será 5 centímetros e aqui também será 5 centímetros, certo? Esta fórmula 4, que calcula a soma de todos os lados, que é o perímetro do nosso quadrado, é 4 vezes L. Então ela será usada para calcular todos os quadrados. Então ela é uma fórmula genérica. Fórmula ela tem um entendimento de ser uma expressão algébrica genérica que se aplica para todos os objetos matemáticos daquele tipo. Então, todos os objetos matemáticos aqui, no caso, todos os quadrados, né,
que existem no universo, digamos, que você pode imaginar, tem diversos tamanhos, e tu pode usar essa mesma fórmula para todos eles, que não vai que vai poder usar para todos eles, e não haverá quadrado em que você não possa utilizar. Então, nesse caso, olha só, o que daria? Nós teríamos o seguinte: perímetro deste quadrado seria o quê? 4 vezes o lado. Que lado que é? 5. 5 centímetros. Então, o perímetro seria 4 vezes 5, 20. 20 o quê? 20 centímetros. Ora, o perímetro, que é a soma dos lados, se você começa, vamos imaginar aqui, ó, neste ponto, né, e você percorrer a partir deste ponto aqui, chamaremos de ponto A, percorrer pelos lados aqui, você percorreu 5 centímetros até aqui, aí você sobe, você percorreu mais 5, ou seja, um total de 10, você percorre mais 5, você percorreu um total de 15, e fecha o ciclo, voltando a A, percorrendo mais 5, totalizando 20. Ao invés de você ficar fazendo essa soma, 5 mais 5 mais 5 mais 5, você vai utilizar uma fórmula que calcula isso de maneira muito mais rápida. Vejam por que é uma fórmula. Por causa disso, porque você tem o lado, você multiplica por 4, que é o número de lados, e você obtém um perímetro, né, que é um outro ente matemático, um outro objeto matemático chamado de soma de todos os lados. E isto aqui é uma expressão algébrica, né? Só o lado direito aqui já define como uma expressão algébrica, porque nós temos uma variável, temos uma operação de matemática, que é multiplicação, e um número. Agora, se eu tivesse um outro quadrado, digamos, com 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros, qual seria o perímetro desse quadrado? Eu vou usar a mesma fórmula. No lugar do lado, você vai colocar 2 centímetros, porque agora o lado é 2 centímetros. Certo? O lado é 2. Então, o perímetro passa a ser 4 vezes 2, 8. 8 centímetros. O total da soma, a soma de todos os lados desse quadrado é 8 centímetros. Então, tu pode perceber que mesmo você está usando a mesma fórmula, né, a mesma expressão algébrica, né, que esta expressão algébrica ela te retorna um valor, que é o perímetro. Ela te fornece um valor, que é o perímetro. E este perímetro, ele variou, olha só, ele é 8, neste exemplo, de quadrado do lado 2. Mas nesse outro exemplo, também ele é uma variável, porque ele variou também. Da mesma forma, o lado também é uma variável. Por quê? Porque ele variou de um exemplo para outro. Por isso que nós chamamos de variável. Entendido? Muito bem. Eu acho que já foi dito bastante aqui. Podemos, agora nesse momento, encerrar este vídeo e continuar com o próximo, que é equações. Equações, para não ficar tão longo, eu farei com o próximo vídeo. Certo? Um abraço a todos e